E aí, pessoal, tudo bem? Voltei com um vídeo com um pitaco aqui para vocês e vamos falar sobre essa manifestação do senhor Caio Coppola. Quem é Caio Coppola? Ele desempenha na CNN o papel que o Joel Pinheiro desempenha na Jovem Pan, e esse papel ele é muito bem pensado. Antes de vocês saírem dizendo que eu cometi essa injustiça de comparar o Caio Coppola com o Joel Pinheiro, na verdade a injustiça é comparar o Joel Pinheiro com o Caio Coppola, né? Antes que vocês me acusem de chamar o Joel Pinheiro de Caio Coppola, na verdade o que eu estou querendo salientar, o que eu estou querendo mostrar para vocês é o papel que cada um tem. A Jovem Pan é uma rádio de situação. Ela mente para você quando ela diz que a opinião é imparcial e que a análise é neutra. Ela é uma rádio de situação, ela é uma rádio do governo. E aí, estrategicamente, ela coloca uma pessoa que não é pró-governo na bancada dela, naquele morning show, não sei se ele ainda está lá, e aí ele vai ser aquela voz que é dissidente, que ela é diferente de todas as outras. Para quê? Para você olhar para a Jovem Pan e falar, não, os caras não são parciais, eles não são uma rede de situação. Tanto é que o Joel Pinheiro ele é contra o governo e ele tá lá falando um monte de mentira, mas assim, que some, né, no meio daquele consenso do bom senso. Consenso do bom senso é assim, tá todo mundo falando a mesma coisa, todo mundo falando coisas que me agradam, então quem tá falando uma coisa diferente do que todo mundo que fala o que me agrada fala, é louco. Então aí você vê uma rádio inteira negacionista, uma rádio inteira passando pano nos is, e o Joel Pinheiro falando sozinho, e ele sempre parece imbecil. A Gilles, eu não sei o nome do gordinho sorridente, ele sempre dá risada do Joel, que é o que uma pessoa que escuta e acredita cegamente na Jovem Pan faz, fica dando risada com das coisas que o Joel fala, representado pelo gordinho lá que fica dando risada da cara dele. O Caio Coppola, ele faz exatamente a mesma coisa, porque a CNN, ela também não é neutra, ela também não é imparcial, ela tem as suas vontades, ela é antagonista ao presidente, e aí ela coloca o Caio falei Coppola aqui, é Coppola, passando pano pro presidente para dizer, olha, nós somos uma rádio imparcial porque o que a gente faz é jornalismo. E não existe jornalismo. Até o My News, que coloca um monte de gente lúcida para falar lá, é extremamente antagonista, ela é claramente de oposição. E não tem problema você ser um canal de oposição. Como que eu me coloco hoje? Eu me coloco em oposição a esse genocídio que está acontecendo. Só que eu mostro para vocês que eu mostro para vocês a minha oposição, e não existe esse negócio de eu chegar aqui e falar eu sou totalmente imparcial. Não, acredito eu que eu tenho uma visão moderada, mas mesmo assim ela representa aquilo que eu enxergo quando eu olho para as coisas. As rádios, elas não podem se dar o luxo de enxergar aquilo de comunicar aquilo que elas enxergam. Por quê? Porque elas têm um viés, elas são patrocinadas, elas são administradas por seus donos, e os seus donos eles têm fins com esses veículos, que não é somente gerar dinheiro, porque a influência gera poder, e poder é muito mais sedutor do que dinheiro. Bom, eu quero que vocês analisem, porque nós estamos muito polarizados, nós temos uma pandemia para combater, a gente deveria estar tentando fugir de vírus, mas fica um lado chamando o presidente de genocida, que é a verdade, e o outro lado querendo a todo custo colocar culpa em governadores, só que os caras forçam demais a barra. Então, a narrativa do Coppola, ela diz que a União passou dinheiro para os estados, verdade, houve corrupção, verdade, isso tem que ser investigado e punido, porque assim, tirar dinheiro de pacientes de Covid, porque você fez compras superfaturadas, porque você desviou e usou esse dinheiro para comprar outra coisa, isso tem que ser julgado, o cara tem que pagar por crime contra a humanidade. Tanto quanto o presidente tem que responder, assim como todas as pessoas que aceitaram o seu papel de trabalhar na Jovem Pan têm que pagar pelo mal que eles fazem à humanidade. O meu problema não é contra isso. Enquanto o Caio Coppola está falando assim, olha, a União endereçou tanto de recursos, esse recurso ele foi destinado para outro lugar, ele está fazendo um maravilhoso papel na sociedade. O problema é que ele também é eleitoreiro. Ele diz, nós sabemos que você é presidenciável e você não vai ter chance. Por quê? Porque você está matando pessoas. Aí você deixa de lado os pacientes que estão morrendo, as famílias que estão perdendo pessoas amadas para si, e você se restringe ao discurso que, no fim, não quer o melhor das pessoas. Ele quer resguardar o seu presidente e atacar o outro que é presidenciável.
E assim, o mau caráter não do Coppola, mas do trabalho dele, porque vai saber, né, se ele tá sendo, se a mãe dele não tá sendo ameaçada, para ele poder falar as barbaridades, as mentiras que ele conta. Talvez ele não durma de peso na consciência à noite. Mas ele pega um recorte dessa reportagem aqui, e ele diz, porque assim, o que o copolismo ele faz? Ele fala, não existe esse negócio de você ficar trancado em casa, você tem que ir pra rua, a máscara, tá, você tem que usar, mas não é ela que vai resolver, porque os comunistas querem matar você de fome. Ele compra esse pacote. Aí vem o governador e ele dá um pedaço dessa entrevista. Deixa eu ver uma coisa aqui. É porque eu não estava gravando o áudio do PC e eu já aprendi a não cair nesse erro. Vamos lá. Temos aqui o depoimento emocionado de uma médica do Hospital de Clínicas que disse que lá já estão escolhendo quais serão as pessoas que vão ser entubadas. Eu abri o Jornal do Almoço de hoje falando que nós temos mais de 120 pessoas esperando leito aqui na capital. Nós já temos relatos de pessoas no interior do estado que acabaram morrendo sem conseguir chegar a uma UTI. Governador, isso já não é um colapso? O que está faltando para nós entrarmos em colapso? É uma zona cinzenta dizer o que é exatamente colapso. Na verdade, uma zona cinzenta para chamar de colapso, né? E é importante lembrar a população, nós mais do que dobramos os leitos de UTI no Rio Grande do Sul, mas leito de UTI não é cura, leito de UTI não é a solução do Covid. Nos leitos de UTI, aqueles que vão para os leitos de UTI, 60% não voltam. 60% das pessoas que vão efetivamente para os leitos de UTI morrem. Mesmo que tivéssemos a capacidade infinita, não significaria salvar todas as vidas. 60% das pessoas que estivessem contaminadas e agravadas morreriam. Mesmo assim, então, não adianta só aumentar UTIs, nós precisamos reduzir o contágio. E a redução do contágio é com menos circulação, é com o distanciamento. Então vamos lá, antes do Coppola falar as merdas que ele fala aqui, vamos refletir a respeito da fala desse governador. É simplesmente verdade que as pessoas que vão para UTI, nem todas elas se salvam. É importante ter UTI, sim, mas lembra que nós conversamos aqui, dinheiro infinito que gerasse UTI infinita, geraria atendimento infinito? Não, porque os profissionais de saúde eles são limitados. Cara, você tem que treinar um profissional mais de 15 anos para ele conseguir exercer o papel que ele exerce na gestão do paciente, no controle do respirador. Você tem todos os dias enfermeiros e médicos cometendo suicídio, se aposentando, pedindo licença, ou adoecendo, ou morrendo, ou ficando em quarentena com suspeita. Os profissionais, eles são limitados. O que ele diz é, todo o dinheiro do mundo, nós mais que dobramos, foi 126% de aumento no número de leitos de UTI. E ele diz, nós mais do que dobramos, nós aumentamos. Mas mesmo que nós tivéssemos capacidade infinita de geração de leitos, isso não significaria salvação de 100% dessas pessoas. Porque é 1% de letalidade, só que 9% das pessoas que vão para os hospitais acabam morrendo. Como é essa conta? Significa que de todas as pessoas que ficam doentes, nem todas vão para o hospital. É 1% de quem pega o Covid, mas é cerca de 9% das pessoas que chegam a ir ao hospital. 9%. E das que vão para a UTI, é entre 35% e 60%. Se você salva entre 35% e 60% das pessoas que estão na UTI, significa que UTIs infinitas salvariam as pessoas todas? Não. As pessoas elas vão continuar morrendo. E qual é o tratamento mais eficaz? Qual é o tratamento mais efetivo que nós temos? Isolamento social, com responsabilidade social. Ah, mas o Coppola ele defende que o trabalhador está morrendo de fome, ele precisa sair para trabalhar. Sim, então se é para ele sair para trabalhar, que ele saia com um pacote de conhecimento que diz para ele como o vírus funciona, como ele espalha e como que ele pode evitar. Para quê? Para que ele mitigue ao máximo o risco de pegar esse vírus. Mas não, o que o Coppola ele diz? Como ele está fazendo aqui uma campanha eleitoreira nesse vídeo dele, olha o que ele fala. Depois de ver isso, você tem alguma dúvida que essa fala do senhor Eduardo Leite é infeliz e demonstra falta de empatia? Isso sem falar que o governador terceiriza a responsabilidade pelas mortes para a população gaúcha, o que é literalmente culpar as vítimas. Claro que quando eu vi isso pela primeira vez, eu fiquei bem indignado. Olha eu aí na CNN em 1º de março. Que lógica perversa é essa, senhor governador? E os 40% dos pacientes que sobrevivem, graças ao cuidado intensivo, eles não valem o esforço, eles não valem o investimento em mais leitos de UTI? O seu compromisso constitucional não é garantir que as pessoas sobrevivam, é garantir que elas não morram por falta de atendimento adequado. Governador, situe-se, ou melhor, comporte-se. O senhor é um presidenciável. Até nós, paulistas, sabemos que Eduardo Leite é o nome preferido e favorito do PSDB para a corrida presidencial de 2022. Mas para isso, o senhor precisa pelo menos fingir que se importa com as pessoas. Então, mais uma vez, ouça o conselho da dona Maria Ângela. Se você não é generoso por caráter, seja por inteligência. Eu fico pensando, por que a mãe dá esse conselho para ele e por que ele comete esse ato falho? Por que o Coppola comete esse ato falho de falar, siga o conselho da minha mãe? Para até os conselhos da minha mãe...
disponibilizei ao governador. Até os conselhos do governador eu disponibilizei para minha mãe. A mãe desse cidadão, ela diz assim, se você não pode ser generoso por caráter, seja por inteligência. Então eu vou ser generoso aqui com algumas vítimas por inteligência, porque eu sei que esse cara que falou aqui na televisão, ele é presidenciável e eu quero ele fora do caminho do meu presidente, que é quem paga os meus boletos, certo? Beleza. O que o presidenciável lá fala é simplesmente verdade. É simplesmente verdade. O cara não está dizendo que os leitos eles não precisam ser feitos, só que infinitos leitos eles não são possíveis, porque não existem infinitos profissionais. E aí você diz que assim, o cara ele culpa as vítimas. As vítimas elas são culpadas por se aglomerarem, só que elas se aglomeram por causa de discursos como o teu, que diz que os comunistas querem que as pessoas fiquem em casa passando fome. As pessoas elas não têm que ficar em casa passando fome, mas elas não podem ir para as ruas achando que o Covid é um atentado comunista. As pessoas elas têm o direito de saber o que é esse Covid para que elas possam se proteger da melhor maneira possível de acordo com aqueles recursos que elas têm. Esses caras, eles estão fornecendo à história material abundante para ser estudado no futuro. Imagina como é você olhar. Se você tivesse a oportunidade de ver as pessoas estudando a sua vida daqui a 200 anos, imagina se elas pudessem ver você dizendo isso. Se você não pode ser generoso por caráter, seja por inteligência. E se a inteligência vai fazer com que você pague os seus boletos vendendo a sua alma por discurso genocida, so be it. Eu teria vergonha de ser essa pessoa. E aí fica a gente aqui tentando sobreviver num mundo em que pessoas não têm vergonha de serem dessa forma. E tirando o foco da população das coisas que elas realmente precisam prestar atenção. E fazendo com que elas pensem com o fígado, achando que elas só estão morrendo porque os governadores são desonestos e porque elas não estão tomando remédio de verme cedo demais. Pelo amor de Deus. Por que essas pessoas ainda são assistidas? Por quantas pessoas? 851 mil pessoas estão vendo isso.